Seja muito bem-vindo. Você está no canal O Mundo do Futebol. A bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Fala, meu povo, olha aí o Raí passando por aqui, desejando a todos aí um dia abençoado, né? Hoje, terça-feira, dia 14 de julho. Que Deus abençoe a vida de todos aí, né? E hoje, pessoal, vamos começar aí, né? A falar sobre as semifinais aí, né? Da Copa do Mundo, né? Teremos um jogo hoje, né? E também vamos falar aí de detalhes e curiosidades, né? Sobre essas duas seleções e também sobre essa Copa do Mundo. Mas vamos falar aí, né, sobre o jogo de hoje. Então, teremos hoje às 14 horas, horário local, e às 16 horas, horário de Brasília, lá na cidade de Dallas, no AT&T Stadium. França e Espanha, Espanha e França. Esse aí é o jogo da primeira semifinal, né? E algumas curiosidades, alguns detalhes aqui sobre essas duas seleções, né? Elas já se enfrentaram 38 vezes, né? Só que em Copa do Mundo só foi uma vez, né? Se eu não me engano, acho que foi... Acredito que foi 2006, né? Quando a França venceu por 3-1 na Copa do Mundo 2006. E o restante dos jogos foram aí jogos amistosos, né? Eurocopa, né? Também eliminatórias da Copa Europeia, né? Mas o histórico é o seguinte: a Espanha, quer dizer, como eu falei, são 38 jogos. A Espanha venceu 18 jogos, a França venceu 13 e foram 7 empates, né? A Espanha marcou 71 gols e a França 44 gols. Nesses 71 gols da Espanha, o maior artilheiro, né, de todos os tempos aí nesse confronto é o Gaspar Rubio, um jogador lá da década de 20 ali, né? Em 1929, né, nós tivemos aí a maior goleada, né, da Espanha sobre a seleção francesa. É a maior goleada, 8-1. Naquela época ainda não existia a Copa do Mundo. A Copa do Mundo só foi a partir de 1930, né? Então, e nesse jogo aí, esse Gaspar Rubio, né, que até então na época era jogador do Real Madrid, ele marcou os 4 gols, né? Os 4 não, ele marcou 4 gols, né? Então, ele é o maior artilheiro aí desse confronto, né? Entre a Espanha e a França, né? E o segundo, se eu não me engano, é o Lamine Yamal. Parece que ele tem 3 gols, né? Nesse confronto aí. Lembrando que a Espanha, em toda essa Copa do Mundo, né, de 2026, se eu não me engano, ela é a seleção menos vazada. Ela tomou apenas um gol, né? Tomou apenas um gol e marcou 11 gols, né? E tem como seu artilheiro aí nessa Copa do Mundo, se eu não me engano, é o Mikel Oyarzabal, acho que é esse o nome dele, Mikel Oyarzabal, Mikel Oyarzabal. Eu acho que esse é o nome dele, tá? Não, perdão. É Mikel Oyarzabal. É isso aí. Mikel
Oi Arzabal. Não, Oi Arzabal, é isso mesmo. Complicadinho, hein? Mas enfim. Se eu não me engano, parece que ele é o artilheiro, né? Da França, da Espanha aí com 4 gols, né? Nessa Copa do Mundo de 2026, né? E do lado aí da França, né? Do lado da França, nós temos aí, né? A França, ela marcou 16 gols em toda essa Copa do Mundo, né? E sofreu 2 gols, né? Se eu não me engano, acho que foi ali na primeira fase contra Senegal, onde ela venceu por 3-1, e contra a Noruega, né? Que ela venceu por 4-1 também. Os 2 gols que ela tomou, né? E vamos a mais detalhes por aqui. Agora aqui, ainda alguns detalhes sobre a França, né? Se eu lembrar de algo mais aí sobre a Espanha, eu trago aqui, né? Mas a França, o seu treinador aí, o Didier Deschamps, né? Ele tem um recorde, né, pessoal dele aí, né? Ele foi campeão pela França como jogador e como treinador, né? Ele foi campeão em 98 como jogador, foi ali em cima do Brasil, né? E em 2018 ele foi campeão como treinador. E agora ele está tentando aí, né? O seu segundo título como treinador, né? Ele fica apenas, né? Atrás só, se eu não me engano, acho que só do Zagallo. Depois eu posso até verificar isso aí. Perdão, pessoal. Mas o Zagallo, né? O velho lobo Zagallo aí. O Zagallo tem 5 participações em Copa do Mundo, né? Em 58 ele foi, em 58 e em 62 ele foi campeão como jogador. Em 70 ele foi campeão como treinador, né? Na Copa de 70 ele assumiu ali depois o lugar do João Saldanha, né? Foi campeão em 70. Em 94 ele foi campeão como coordenador técnico, ele e o Parreira, né? E se eu não me engano, em 2006 ele retornou de novo, ele e o Parreira, com a mesma parceria, mas o Brasil acho que foi eliminado ali, não lembro se foi nas oitavas, né, para a França, né? Entendeu? Então o Zagallo, ele é o recordista até hoje aí, né? De 4 títulos, né? Pela seleção brasileira, 2 como jogador, 1 como treinador e 1 como coordenador técnico, né? E 5 participações, né? Em Copas do Mundo aí, né? E falando da França ainda, né, em relação aos artilheiros, a França não tem um artilheiro que se destaca aí nesses 44 gols, né, contra a Espanha, não. Tem aí, né, o Michel Platini com 2 gols, tem o Zinedine Zidane também com 2 gols, e tem outros mais com 2 gols. Não tem ninguém que se destaca aí como foi lá o Gaspar Rubio da Espanha, não. Tá certo? Mas tem aí, né, o grande artilheiro, né, da França, né, que faz gols como ninguém, né, que é o Kylian Mbappé, né. Ele, por enquanto, está dividindo ali a artilharia dessa Copa do Mundo 2026 com o Messi, né, o argentino Messi. Ele tem 8 gols e o Messi também tem 8. E ele está atrás ali do Messi apenas 1 gol, né, para se tornar aí, né, o maior artilheiro de todas as Copas do Mundo, né. O Messi tem 21 e ele tem 20, né. E vamos ver o que dá hoje aí, né. Pessoal, e mais outro detalhe importante aqui sobre essa Copa do Mundo, né. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar aqui todos os detalhes, porque é muita coisa, mas essa Copa do Mundo de 2026, desde a Copa do Mundo de 90, né, são 36 anos aí, né, que não se tem uma semifinal com 4 campeões mundiais aí, né. Isso aconteceu em 70, né, em 70, se eu não me engano, vou ver se eu lembro aqui, em 70 foi Alemanha, Brasil,
Itália e Argentina. Não, perdão. Alemanha, Brasil, Itália e Uruguai. Ali foram as semifinais com 4 seleções que já haviam sido campeãs mundiais. E depois, em 90, tivemos Alemanha, Argentina, Itália e Inglaterra em 1990. E aí, depois de 36 anos, temos aí agora, né? Argentina, Espanha, França e Inglaterra, né? 4 campeões mundiais aí. Então, voltou a se repetir isso após 36 anos, tá bom? Mais um detalhe aí. E para finalizar esse vídeo, pessoal, vamos trazer mais algumas curiosidades aqui, né? Vamos lá. A Argentina, dentre essas 4 semifinalistas aí, ela é a única, né, que em 3 fases de mata, ela foi aí, né, a 2 prorrogações, né? Então, as outras foram a 1, e ela é a única que tem 2 prorrogações aí em fase de mata, né? Tá certo? E também aqui, né, mais um outro detalhe importantíssimo. Olha só, se porventura acontecer uma final da Copa do Mundo entre França e Argentina, vai ser reeditada aí, né, a final de 2022 no Catar, né, que foi entre França e Argentina, que a Argentina foi campeã, né, e a Argentina está aí sustentando o seu título, defendendo o seu título. Então, se porventura acontecer essa final, vai se repetir a final de 2022. Agora, se porventura acontecer qualquer outra final, aí vai ser uma final inédita. Um exemplo, se for França e Inglaterra, é uma final inédita. Nunca houve uma final de Copa do Mundo entre França e Inglaterra. Se for uma final entre Espanha e Inglaterra, também é uma final inédita. Se for uma final entre Espanha e Argentina, também é uma final inédita. Beleza, pessoal? Então, aí foram as curiosidades, né, os detalhes, beleza? Mais uma vez aí eu peço para vocês que ainda não são inscritos, né, que se inscrevam aí no nosso canal, ative esse sininho para você receber as nossas notificações, né? Porque aqui você fica bem informado sobre tudo, né? Principalmente dessas curiosidades aí, né? Que muitos até já podem saber, mas muitos eu creio que não sabem, né? E nós vamos trazer sempre curiosidades para você aqui, tá bom? Inclusive, né? Quando terminar essa Copa do Mundo, atendendo aí ao pedido de um dos inscritos, né? Que é o seu Walter, lá da cidade de Salvador, na Bahia, ele pediu para que nós viéssemos estar trazendo, né, também curiosidades sobre o futebol brasileiro ou do futebol mundial. Então nós vamos continuar fazendo isso também, tá certo? Vamos tirar um tempo aí e fazer isso aí. Obrigado, seu Walter, por ter dado essa dica para nós aí, beleza? Então, pessoal, deixa aí o seu gostei, né? Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, né? Que é muito importante. E deixe o seu comentário, que é muito mais importante ainda. Tá bom? Então é isso aí. Um forte abraço a todos. Tudo de bom. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.